Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre a cavidade nasal óssea. Então, inicialmente, um pouco de etimologia para vocês. Quem quiser ler, dá uma pausa, porque eu vou passar o slide para o vídeo não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo da aula. Relações, limites, comunicações e, por fim, a irrigação da cavidade nasal óssea. Primeiramente, como essa é uma aula específica sobre a cavidade nasal óssea, a primeira coisa que devemos fazer é retirar toda a parte cartilagínea do nariz e do septo nasal. Muito bem. Essa cavidade, a cavidade nasal óssea, ela se inicia anteriormente na abertura piriforme, que é delimitada pelas margens inferiores dos ossos nasais e pela incisura nasal de ambas as maxilas. E ela se estende posteriormente até duas aberturas afuniladas, que nós vamos ver no próximo slide, que são os cônos, que conectam a cavidade nasal com a parte nasal da faringe. Essa cavidade, ela apresenta um aspecto trapezoide, onde nós identificamos um teto estreito em sentido látero-lateral, um assoalho mais amplo que o teto em sentido látero-lateral, duas paredes laterais e um septo nasal que separa a cavidade nasal em duas partes, uma direita e outra esquerda, ao longo de toda a sua extensão. Agora, apareceu uma imagem do osso etimoide, que é um osso complexo, com várias partes, vários acidentes anatômicos de difícil visualização nas peças, muitas vezes quebrado, mas que é muito importante para essa aula, porque ele participa de vários limites, várias paredes, como teto, septo nasal e paredes laterais. Então aqui, primeiramente, em uma vista posterior do esfenoide para facilitar, e agora com os demais ossos articulados, para visualizarmos o limite posterior da cavidade nasal, que são os cônos, essas duas aberturas aqui. Cada um deles é delimitado inferiormente pela lâmina horizontal do palatino, lateralmente pela lâmina medial do processo pterigoide do esfenoide, medialmente pelo vômer e superiormente pela asa do vômer que se articula com o processo vaginal do esfenoide. Acerca das relações da cavidade nasal óssea, superiormente ela se relaciona com a fossa anterior do crânio, inferiormente com a cavidade oral, posteriormente, como nós já dissemos, ela se relaciona com a parte nasal da faringe, e essa transição é marcada pelos cônos. Anteriormente, ela se comunica, ela é contínua com o nariz, e lateralmente, no adulto, que é essa imagem que estamos observando, lateralmente, ela se comunica com o seio maxilar, com as células etimoidais, e mais lateralmente ainda com a órbita. Compara com o recém-nascido, que, por conta do viscerocrânio ainda não ter se desenvolvido, essa relação lateral da cavidade nasal é principalmente com algumas células etimoidais e com a órbita. A gente ainda não tem um seio maxilar bem desenvolvido no recém-nascido. Vale lembrar que, muito embora nessa imagem, que é uma vista frontal, a imagem não mostre, posteriormente ao seio maxilar e à órbita, nós temos a fossa ptérigo-palatina, que é também uma relação lateral da cavidade nasal. Em relação aos seus limites, as paredes que delimitam a cavidade, nós vamos seguir essa sequência. Inicialmente, o teto e assoalho, depois a gente fala do septo nasal ósseo e, por fim,
da parede lateral, que é um pouco mais complexa por conta da quantidade de ossos e acidentes anatômicos que existem nela. Então, inicialmente, teto e assoalho. O teto, de sentido anterior para posterior, inicialmente ele é composto pelos ossos nasais, seguido da parte nasal do osso frontal. A maior parte do teto é constituída pela lâmina cribriforme do etimoide e, posteriormente, pelo corpo do esfenoide. É exatamente por conta do formato do corpo do esfenoide que nós temos essa transição da cavidade nasal para a faringe, que são os conos, essa passagem afunilada que caracteriza os conos, por conta do formato do corpo do esfenoide. Em relação ao assoalho, é bastante simples, são apenas dois ossos, os 2/3 anteriores, composto pelo processo palatino da maxila de ambas as maxilas, enquanto que o terço posterior ele é formado pela face nasal da lâmina horizontal de ambos os palatinos. Então, outras imagens para vocês. Isso daqui é uma vista inferior do teto, com ênfase na lâmina cribriforme, que é o maior componente do teto, e aqui é uma vista superior do assoalho, onde nós vemos os processos palatinos de ambas as maxilas e também a lâmina horizontal de ambos os palatinos. Em relação ao septo nasal ósseo, primeiramente vamos observar essa imagem. Pela abertura piriforme, nós percebemos, até porque a cor está diferente, nós observamos que são dois ossos, um mais superior e outro mais inferior. Olhando para essa imagem do lado direito, fica mais claro, fica mais fácil. Superiormente, ele é composto pela lâmina perpendicular do etimoide e inferior e posteriormente pelo vômer. Lembrando que a lâmina perpendicular do etimoide se articula com a crista esfenoidal, enquanto que o vômer se articula com o rostro esfenoidal. E agora, a parede lateral. Então eu fiz uma montagem, com certeza isso vai ajudar. Primeiramente nós temos a maxila, essa é a face nasal da maxila. Observem essa grande abertura, não está quebrado, é desse tamanho mesmo. Essa abertura se chama hiato maxilar, que dá acesso ao grande seio maxilar no interior do corpo da maxila. Então, olha só. Agora apareceu o palatino. Essa é a face nasal da lâmina perpendicular do palatino. Mais posteriormente, agora, o esfenoide. Essa é a lâmina medial do processo pterigoide. O lacrimal. Reparem que junto, articulado com a própria maxila, já começa a delimitar o canal lacrimonasal, que vai ser completado exatamente pela concha nasal inferior, que é um osso próprio, é um osso à parte. E, por fim, para finalizar essa parede lateral, o osso etimoide. Notem que nessa vista nós visualizamos as outras duas conchas nasais. Essa é a concha nasal média e essa é a concha nasal superior. Por vezes existe uma quarta concha nasal, é a concha nasal suprema, mas isso é uma variação anatômica. Reparem ainda que aquele hiato maxilar, que era grandão, por conta de todos os ossos articulados, ele reduziu bastante. E quando tiver ainda o revestimento de mucosa, ele vai se reduzir ainda mais. Agora, para ficar bem claro, uma imagem do Wolf Heidegger, onde tudo está colorido. É bem fácil de nós identificarmos todos os ossos. E vou aproveitar essa imagem para explicar a diferença de tamanho das conchas. Observem que a concha nasal inferior ela é a maior.
A concha nasal média é um pouco menor e a menor de todas é a concha nasal superior. Observem ainda que sob as conchas, representados aqui por essas setas, existem espaços para passagem do ar. São os meatos nasais. E o nome deles é bastante simples, é o mesmo nome das respectivas conchas. Então esse daqui é o meato nasal inferior, esse é o meato nasal médio e esse é o meato nasal superior. Aproveitando ainda essa imagem, superiormente à concha nasal superior, nós temos um pequeno recesso lá no extremo superior e posterior da cavidade, delimitado pelo osso esfenoide e pelo osso etimoide, e é exatamente por conta disso que esse recesso só pode se chamar esfeno-etimoidal, que é o local onde se abre o seio esfenoidal. Em uma vista anterior, eu fiz um esquema, aqui em azul o osso etimoide, em vermelho o vômer, amarelo as conchas nasais inferiores e agora as partes do osso etimoide. Então, aqui o teto, parte do teto é a lâmina cribriforme, parte do septo nasal, a lâmina perpendicular do etimoide e lateralmente nós temos os labirintos etimoidais com as células etimoidais no seu interior. Reparem que nós temos essas lâminas curvadas inferiormente e em direção ao septo nasal, que são as conchas nasais. Essa é a inferior, que é um osso independente, a média e a superior, que pertencem ao etimoide. Sob as conchas, como já foi dito, temos as passagens para o ar, que são os meatos nasais, e aqui em verde está destacado um espaço que é o meato nasal comum, que é exatamente um espaço entre o septo nasal e as conchas. Mas o foco é aqui no meato nasal médio. Observem que algumas células etimoidais médias, elas são aumentadas e elas se projetam para o interior do meato, gerando um abaulamento da parede do labirinto etimoidal. Esse abaulamento ele é visível e é chamado de bolha etimoidal. Mas muitos autores, e principalmente na clínica, ainda é muito utilizado o nome em latim, que é bula etimoidal. A legenda de tudo isso para facilitar, mas vamos para o próximo slide. Ainda em vista lateral, da parede lateral, imediatamente anterior à concha nasal média, nós observamos uma depressão rasa, que é chamada de átrio do meato médio. Esse átrio ele é delimitado superiormente por uma crista óssea chamada de crista do nariz, que muitas vezes também é chamada pelo seu nome em latim, principalmente na clínica, que é o adger nasi. Agora, com a concha média removida, a bolha etimoidal, e aqui nós notamos uma projeção óssea em formato de gancho, que é chamada de processo uncinado. Esse intervalo, esse espaço em forma de meia-lua entre a bolha etimoidal e o processo uncinado é chamado de hiato semilunar, onde normalmente está localizado o ósteo do seio maxilar, podem existir ósteos acessórios, e esse hiato semilunar ele se continua superior e anteriormente em direção ao seio frontal com o nome de infundíbulo etimoidal. Então aqui algumas imagens, primeiramente aqui do lado esquerdo, um esquema bastante didático do Grace, onde nós observamos o hiato semilunar se continuando anterior e superiormente em direção ao seio frontal com o nome de infundíbulo. E aqui, numa foto, exatamente uma sonda passada pelo infundíbulo etimoidal. Além das comunicações com os seios paranasais, a cavidade nasal ela se comunica com outras fossas e outras cavidades. Então, superiormente,
ela se comunica com a fossa anterior do crânio através dos forames da lâmina cribriforme, lateralmente com a fossa ptérigo-palatina através do forame esfenopalatino, que notem que ele fica localizado imediatamente posterior à concha nasal média. Inferiormente, a cavidade nasal ela se comunica com a cavidade oral através do canal incisivo e ainda essa cavidade se comunica com a órbita através do canal lácrimo-nasal, onde o ósteo de desembocadura desse canal é exatamente aqui no meato nasal inferior. E por fim, para finalizar, a irrigação. Então tem duas imagens, a do lado esquerdo é uma representação da parede lateral da cavidade e do lado direito do septo nasal. Basicamente, a cavidade nasal é suprida por ramos de 3 artérias, a etimoidal anterior, a etimoidal posterior e a esfenopalatina, onde todas as 3 elas emitem ramos laterais e ramos septais. De maneira didática, nós acabamos dividindo essa cavidade em uma parte antero-superior e uma parte póstero-inferior. A parte antero-superior, tanto da parede lateral quanto do septo nasal, é suprida por ramos das 2 artérias etimoidais, anterior e posterior, que são ramos da oftálmica. A parte póstero-inferior, de novo, tanto da parede lateral quanto do septo, é suprida por ramos da esfenopalatina, que é um ramo terminal da artéria maxilar. Olha a artéria maxilar aqui. Particularmente, a região anterior, antero-inferior do septo nasal, além de ser suprida por esses ramos septais que eu acabei de citar, recebe ainda ramos da palatina maior. Olha que interessante, nós temos aqui a palatina descendente, depois ela se transforma em palatina maior e ela vai atravessar exatamente o canal incisivo, e aqui a continuação, atravessa o canal incisivo, onde ela vai se anastomosar com um ramo septal posterior da esfenopalatina, que muitos autores acabaram batizando de artéria nasopalatina, pois ela acompanha o nervo de mesmo nome. Mas, além desse ramo da palatina maior, essa região do septo nasal também recebe uma contribuição do ramo do septo nasal da labial superior. E acaba existindo nessa região uma grande quantidade de anastomoses que tem uma importância clínica muito grande, principalmente nos casos de sangramentos intensos. Então é uma área que merece muita atenção. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e principalmente que seja útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima.